5 anos após os eventos de Jurassic World Dominion, em um mundo onde os dinossauros voltaram a dominar a Terra, uma doença priônica conhecida como DX começa a se espalhar, afetando tanto humanos quanto dinossauros. A doença, DX, é originada dos próprios dinossauros e ameaça dizimar milhares de vidas animais e humanas. A empresa de farmácia Park Genix, especializada em biotecnologia, surge como a única esperança para encontrar uma cura. Segundo os cientistas da Park Genix, a chave para o medicamento está no DNA das 3 maiores criaturas do planeta Terra: o Titanossauro, terra, o Mosasaurus, água e o Quetzalcoatlus, ar. Com a ajuda da Park Genix, um grupo de mercenários e ex-militares embarcam em uma missão perigosa para coletar amostras de DNA dessas criaturas e desenvolver o complemento final para a doença. No entanto, eles logo descobrem que não estão sozinhos na busca pela cura e que a Park Genix tem seus próprios interesses e motivações. A humanidade e os dinossauros estão à beira da extinção, e a resposta para a sobrevivência está nas mãos de alguns poucos. Bem-vindos ao Renascer da Terra. What is that? Giganotosaurus. Biggest carnivore the world has ever seen. Olá, criaturas da Terra, tudo bem com vocês? No vídeo hoje faremos outra reescrita de um filme da franquia e dessa vez temos Jurassic World Recomeço, ou melhor, Jurassic World Renascer. Antes de tudo, já peço seu like e sua inscrição caso não seja inscrito. Peço que se inscreva, já garanto que não se arrependerá. Ao contrário do que eu fiz em Dominion, não irei aprimorar e rechear o filme. Dessa vez terei que fazer modificações drásticas no roteiro. É também de fato aprimorar e deixar tudo mais envolvente e perigoso. Será um filme mais tenso, com toques dos 2 livros Jurassic Park. Mas agora, sem mais delongas, pega tua pipoca. Vamos começar essa história. Lembrando que obviamente temos spoilers, então se não viu o filme, recomendo não prosseguir. Nessa versão começamos com a ilha sem Bert. É dia e está chovendo bastante. O helicóptero pousa na ilha. Lá dentro estava Masami, mas apenas um homem saiu de lá, apenas para liberar algumas espécies e impedir que os mesmos morram. Vemos a contenção do Mosasauro por conta do encerramento das atividades do projeto Ninja Biogenetics. O portão principal é aberto e vários operários estão se deslocando. O Masami diz que a ilha será evacuada e podemos ouvir sua voz em um megafone. Ele está na ilha, mas obviamente não vemos o ator. No megafone ele diz que o Jurassic World é um lugar fantástico, cheio de magias e oportunidades. Que a Engine Biogenetics vai se ausentar da Masami global. Enquanto todos entram nos barcos, anunciam a contagem regressiva de 2 minutos. Centenas de pessoas se desesperam para entrar nos barcos, pois sabem que os piores dinossauros de todos serão libertados caso não cheguem a tempo. Cortamos para 2 cientistas conversando, são os mesmos do prólogo original, que finalmente vão sair dessa ilha de monstros. Para o Jurassic World, o outro responde animado para andar nas girosferas. O alarme continua tocando e o vento ecoa forte. Animais em suas jaulas percebem. Masami cita uma fala de Benjamin Lockwood, o dono original da ilha. Esse lugar já deu tudo o que tinha para Masami, é hora de descansar. Essas criaturas não precisam da nossa proteção, mas sim da nossa ausência para sobreviver bem. Aqui ficarão e não serão incomodadas por empresa alguma. Então daí vemos jaulas sendo abertas por aquele homem que saiu do helicóptero e com a ajuda de um aparelho de liberação única, continua a missão, abrindo cada paddock. Chuva estava tão forte que molha a máquina e causa erro no sistema. Isso solta Diabolus Rex. É um detalhe sutil que passa despercebido pelo homem, mas dá pra ver no sistema. Voltamos para a contagem regressiva. Faltam 1 minuto. Os cientistas estão quase chegando. Só que fortes ventos os atingem. Um deles é acertado com areia nos olhos. Fica agonizando enquanto mais ventania chega. O homem continua liberando os espécimes, só que percebe que o helicóptero sumiu. Tenta ver se tinha algo por perto. Escuta a contagem de 35 segundos. Corre para as docas sem pensar, mas escorrega. Quando olha para trás, vê uma figura negra com olhos vermelhos. É ele. O outro cientista que começa a se recuperar, mas percebe que a outra já foi. Embora que o portão estava para fechar, ele tentou correr, mas foi tarde demais. O portão fecha em sua face. Ele começa a chorar e a gritar. E no meio de tanto escândalo, uma mão pega ele. A Araucânia sem piedade e começa a gritar e rugir. Mas com a chuva intensa vai embora. Voltamos à máquina que libertou os dinossauros. Ela está dando clique. Por consequência liberta o Mosasauro alguns segundos depois. Criatura essa que não podia ser libertada. Só vemos a palavra Unlocked desbloqueado no seu nome, que dá a entender que ele foi liberado. Os trabalhadores conseguem escapar. Vemos o helicóptero saindo da ilha. Por fim, a cena corta para os dias atuais no jornal. Somos apresentados a Johansson Jogues. Esse jornalista narra um pouco dos eventos da minha versão de Dominion. Link na descrição. Até esse renascer. Ele fala um pouco sobre como os dinossauros estão coexistindo com os humanos. Não descreveria pacificamente, só que mais harmônico. É muito menos antiético do que há 5 anos atrás. Vemos pessoas utilizando o Stegossauro em fazendas, como cargueiros no Texas. Lojas com espécies controladas como o de Morphodonte. O Compsognathus. Alguns animais pré-históricos de origem desconhecida, como
Anurognattus é um ourossauro com nanismo. Atividades assim foram legalizadas durante esses anos pelo governo para facilitar a convivência com os novos animais, os seres humanos e, claro, evitar mais incidentes, confusões e quase não existem carnívoros grandes no continente. Avistamentos são raros, indicando que antes do filme conseguiram conter muitos. Só que nem tudo são flores. Johansson diz que há 6 meses foi identificado uma doença priônica totalmente desconhecida que afetava grandes herbívoros ou quaisquer outros tipos de dinossauros, mas era mais comum em herbívoros. E não só dinossauro, afetava seres humanos. O primeiro caso foi há 4 meses, demorou para pegar mas se espalhou rápido. Os sintomas catalogados foram calafrios, dores pancreáticas, vômitos, náusea e até mesmo hemorragia em casos mais graves. Perda de memória nos idosos. A empresa Parker Genix Pharmaceutical Engineering batizou o prion como DX42. Parker Genix também está sendo encarregada de cuidar do Vale da Bioser de possíveis ataques, testes terroristas e outros. O local apresenta-se em quarentena por conta dos prions. As últimas atividades do DPW foram no começo do ano com a captura de 2 apatossauros. Sr. Parker Gasteton, seu irmão de Levis Dodson, um dos maiores vilões, responsáveis por ataques bioterroristas da história. Parker acredita que em sua empresa tudo será diferente. Que haverá redenção do que Biose Ninja e outros fizeram no passado. Então Johansson entrevista Parker. Johnson Jones e Parker Gateton estão sentados em uma sala exclusiva do noticiário discutindo sobre a doença priônica DX. Johnson Jones, Sr. Gateton, a doença DX é uma das principais preocupações da humanidade atualmente. Como a Parker Genix está trabalhando para encontrar uma cura? Parker Gateton, nós praticamente já identificamos o que essa doença pode ou não fazer. DX nada mais é do que prions de vacas de mais de 2 toneladas. Nossa equipe de cientistas está estudando a fundo a doença e desenvolvendo tratamentos inovadores. Mas, infelizmente, ainda não conseguimos encontrar a solução definitiva. Falta algo para revolucionar a cura. Johnson Jones. E o que falta para encontrar a cura? Parker Gateton. Bem, acreditamos que a chave para a cura está nos dinás das maiores criaturas do planeta. Precisamos de 3 dinás específicos, ou do Titanossauro, ou do Mosasauro e do Quetzalcoatlus. Com esses dinás, podemos desenvolver uma cura eficaz para a DX. Johnson Jones. E você acredita que é possível obter esses dinás? Parker Gateton. Há uma ilhazinha no Equador, de propriedades da antiga Ingen, que abrigava mais de 20 espécies de dinossauros. A nossa ideia é organizar uma expedição, coletar os dinás em segurança antes de qualquer um. Lembre-se, eu não tolero o segundo lugar. Johnson Jones olha para Parker Gateton com admiração. Johnson Jones. Pessoalmente já relatei problemas com a doença, e posso afirmar que se o senhor a Parker Genix conseguirem a cura, além de reconhecimento, salvarão milhões de vidas, tanto de dinossauros. Parker Gateton sorri, modesto. Parker Gateton, eu apenas quero fazer o que é certo. Eu vou continuar trabalhando até encontrar uma solução para essa doença. Após isso aparece uma propaganda da Parker Genix. Vemos Martin Krebs, representante principal da empresa, falando que a Parker Genix é um lugar de acolhimento e que estão trabalhando incansavelmente para encontrar cura de outras doenças inclusive. Martin Krebs. Parker Genix é lugar de redenção, acolhimento, criação, desenvolvimento. Parker Gateton é o novo pai da humanidade. Continuamos um pouco com a entrevista. Johansson Jones. Embora a empresa do seu irmão tenha ajudado muito a humanidade, prejudicou muito mais debaixo dos panos. Acha que conseguem se redimir com os erros dele? Parker Gateton. Somos um livro aberto. O dinheiro são consequências de nossas ações e não o contrário. Um brinde a um renascimento da humanidade e dos dinossauros. Após isso temos perguntas deixadas por Johansson Jones. Civis das ruas de Londres. Londres é onde seria cedida a Parker Genix. Poderemos continuar coexistindo com os dinossauros? Será que teremos que nos separar de novo? Os dinás são a chave para a tão revolucionária droga. O que podem ser feitos com ele? Isso se encerra. Vemos a logo de abertura, que diferente do filme, é a transição de um pôr do sol com dinossauros passando em volta. É a animação da logo com o sol subindo. Estamos na cidade de Nova York. Vemos umas viaturas do DPW estacionando em um lugar específico, enquanto Martin Krebs está no seu carro de luxo. Daí conhecemos Zora Bennett, uma ex-militar. Está andando por Nova York, admirando o lago, as pessoas, especificamente uma mãe e uma filha. Perdida em pensamentos. Ela parece estar se lembrando de perdas passadas, e sua expressão é de tristeza e arrependimento. De repente, Martin Krebs aparece ao seu lado, de óculos escuros e com uma expressão forte. Martin Krebs. Zora Bennett. Eu ouvi falar muito sobre você. Você tem um histórico impressionante como militar. Zora Bennett olha para ele, desconfiada. Zora Bennett, conheço você de algum lugar. Martin Krebs, nunca me viu na televisão. Martin Krebs, representante da Parker Genix. Eu estou aqui para oferecer-lhe uma oportunidade de se juntar à nossa equipe. Zora Bennett, o que você quer de mim? Martin Krebs, nós estamos trabalhando em um projeto para encontrar uma cura para a doença priônica DX. E acreditamos que suas habilidades e experiência seriam muito valiosas para a nossa equipe. Zora Bennett olha para ele, cética. Zora Bennett para um pouco, olha para uma foto de sua mãe, e sua expressão se torna mais determinada. Zora Bennett, eu não sei se posso fazer isso. É algo muito pessoal. Martin Krebs nota a hesitação de Zora e decide pressioná-la. Martin Krebs, você sabe, Zora, a perda de um ente querido pode ser uma experiência muito difícil de superar. Mas, ao mesmo tempo, pode ser um motivador poderoso para fazer algo para evitar que outras pessoas sofram como você sofreu. Zora Bennett olha para Martin Krebs, visivelmente afetada pelas palavras dele. Zora Bennett, você não sabe o que é perder alguém que você ama. Martin Krebs,
Talvez não, mas eu sei que você tem a oportunidade de fazer algo para mudar isso. Você pode se juntar à nossa equipe e ajudar a encontrar uma cura para a DX. Isso pode ser um passo importante para você começar a se curar. Eu não aceitaria a perda de outras vidas, sendo que já vivenciei isso um dia. Zora Bennett olha para Martin Krebs, e por um momento, parece que ela está considerando a oferta novamente. Zora Bennett, por ela eu faria tudo, mas por mim. Quanto vai me pagar? Martin Krebs, o suficiente para lotar seu quarto de apartamento de dinheiro. Zora Bennett, posso escolher os zeros. Martin Krebs, pode apostar. Zora Bennett, só pra você saber, essa quantia não será toda pra mim. Vou ajudar outros entes após a expedição. Martin Krebs, que seja. De repente, vemos uma algazarra ao fundo. Era um paquicefalossauro adulto infectado. Desde o começo da cena, ele já estava ao chão com o DPW, tentando ajudar o animal com urgência. Seria uma cena triste e lenta com o animal morrendo aos poucos e Zora Martin e outros civis presenciando. Outros dois indivíduos saudáveis chegam no local e um deles observa um pouco de longe. É quando percebe que o animal morreu, vai embora lentamente junto ao outro. Martin Krebs morrer nas estradas de Nova York nunca é uma boa ideia. Zora começa a lacrimejar. Zora Bennett, essa doença é a mais maldita em séculos, afeta nos humanos e os dinossauros. Se você realmente conseguir a cura dessa doença, nem preciso de tantos zeros. Ficarei em paz, me libertará. Martin Krebs, nos vamos. Nossa equipe. Após isso vemos o corpo sendo levado dali. Martin diz que tá ficando tarde e que precisa falar com outro servente da expedição. Zora Bennett e Martin Krebs estão em um museu, observando os dinossauros clonados pela Ingen, Biosyn e outras empresas. Eles se aproximam de um esqueleto de T-Rex, que está exposto em uma das salas do museu. Martin Krebs, Zora, esse é o esqueleto da T-Rex do primeiro parque, acredita? Zora Bennett olha para o esqueleto, surpresa. Zora Bennett, essa é a... Martin Krebs, sim, é a T-Rex que foi clonada pela Ingen no Jurassic Park. Ela foi uma das primeiras a ser criada, e infelizmente, ela não sobreviveu. Zora Bennett, como conseguiram isso? Martin Krebs, a Parker Genix tomou posse legal do Vale em 2025, nas nossas últimas visitas ao Vale. Achamos seu corpo em uma beira de lago e trouxemos pra cá. Essa foi a última coisa que conseguimos daquele local, com exceção do crânio de um giganotossauro que deve estar na sala da América do Sul. Zora Bennett olha para Martin Krebs, curiosa. Zora Bennett, por que foi tão difícil? Martin Krebs, bem, o Vale da Biosyn estava em quarentena, devido à doença DX. Não queríamos que a doença se propagasse lá, afinal é um lugar de conservação. E havia muitos obstáculos para superar. Mas valeria a pena, pois agora temos o esqueleto dela aqui, como um lembrete do que a mesma fez no passado. Zora Bennett, Rex me remete a heroísmo. Tratem esse esqueleto com ouro. Eles se dirigem para uma das salas do museu, onde encontram Henry Loomis, que está guardando alguns ossos. Martin Krebs, Dr. Henry Loomis, é um prazer revê-lo. Essa é Zora Bennett, nossa nova especialista de missão. Henry Loomis, boa tarde. Krebs, é a senhorita Bennett, por favor, tinha como aguardar só um minutinho. Estou guardando itens aqui. Martin Krebs, estava, vai parar com isso agora. Martin chama um homem e pede para fazer o serviço, mas claro, oferece $200 a ele. Henry sorri e diz o que seria tão importante assim. Martin Krebs, você não está com a memória muito boa, não é mesmo? Henry lembra da missão e diz que para serem os primeiros, não dá para sair espalhando tudo por aí. É assim, fica fácil esquecer. Basicamente, Martin que explica tudo o que vai acontecer ao invés de Loomis. Ele diz que Titanossauro, Mosasauro e Quetzalcoatl são importantes para a farmacêutica por serem os maiores animais do planeta Terra, não só por serem pré-históricos, é também por carregar em seu DNA os anticorpos mais valiosos da Terra, fazendo com que a cura possa ser finalizada com sucesso e eficácia. Então ele diz que irá amanhã e vai embora, deixando Zora e Loomis a sós. Eles conversam um pouco, se conhecem, mas e com Snickers juntos, kkkk. Bom, queria fazer uma homenagem ao original. Enfim, vemos Zora voltando para casa. Um pteranodon passa entre os prédios no seu apartamento. Vemos ela conversando sozinha, que achou Henry Loomis muito simpático e que a missão pode ser arriscada demais para um cidadão como ele. Então ela promete a si mesma que vai protegê-lo. A seguir vemos ela vendo um comercial da Parker Genix e por um acaso decide pesquisar sobre a empresa. Em páginas obscuras da internet acha uma pessoa que diz que a Parker Genix fez a doença DX42. Não foi à toa que ela mesma batizou. Zora não liga muito de início, mas vamos ver o que vai acontecendo. Vamos agora para Maribo, Suriname. É diferente do filme, esse bar é mais vivo. Lá vemos pessoas pescando de um Cleosteus morto e crianças brincando com paquicefalossauro adulto. Ele é bem calmo e pacífico se não for machucado. Zora acha isso bonito. Exploramos mais o local. Vemos um barco e homens que tiram um baryonyx vermelho, como o da Mattel do barco. Ele fica lá rugindo. Dr. Loomis pergunta: vem cá, os mercados clandestinos não acabaram? Martin Krebs, isso não é um mercado clandestino, é um bar onde o proprietário tem licença para ter esses animais. Como acha que a coexistência foi possível se não tivéssemos permitido abrirmos os olhos para outras possibilidades? Zora Bennett, até que tem razão. Zora e Martin avistam Tuncan de longe. Quando chegam ele está jogando nada demais. Martin se apresenta e Tuncan fala que conhece ele da televisão. Martin recruta ele da mesma forma, só que Tuncan diz que não há quantia na Terra que faça colocar a vida de seus tripulantes e a dele em risco. Com cinismo, Martin diz: bom, a escolha é sua. Há vários dinossauros convivendo com idosos, crianças e outros civis. Se um deles pegar o pylon,
Seu filho pode ser o primeiro a ser infectado. Duncan, muito raivoso, levanta para agredir Krebs, dizendo que maldição aqui não. Zora acalma Duncan, tentando passar um pano para isso, mas Martin precisa se explicar melhor. Vemos Loomis acariciando um dimorfodonte. Ele começa a se perguntar o quanto ele era pacífico e por que era tão calmo para um carnívoro. Mas algo interrompe. Galimimos pastando pacificamente. Pessoas tirando fotos. Loomis coloca um grande sorriso no rosto e vai até eles. Duncan agora diz que realmente é um risco enorme que corremos. Martin assegura que a cura cairá nas mãos dos animais deles. Zora vai até Loomis. Percebeu que ele está lá de surpresa, chega mas não assusta. Ela diz que isso tá ficando raro hoje em dia. Ela até cita que essa doença foi muito de repente e acha que está sendo sintetizada por alguém. Alguém está aplicando isso nos dinossauros para algum fim. Loomis diz quem seria tão maldito e ganancioso de quebrar nossa coexistência com esses animais, porque ela responde que estranhos Zora chamam Loomis para conhecer o capitão Duncan. Seria falta de educação não falar com ninguém. Pega em sua mão e o leva até lá. Uns tempo depois Buzz chega no local. É diferente do filme, ele se anima em trabalhar com Martin Krebs, sabe que será bem pago e apenas aceita. Fala que Martin vai gostar dos seus colegas. Ele assobia, aparecem outros 3 caras. Caius Magnus e Sage. Vou te bater. Conheça nossos homens, Sr. Krebs. Caius Magnus e Sage, o caçula, garanto que são as ideias pra missão. Eles se apresentam tals. No final diz que o barco da Parker Jennings está chegando e ele vai parar lá mesmo. Duncan fala que já tem. Martin diz que essa missão não vai ser fácil quanto parece. Diz que seu barco não vai aguentar um minuto. Loomis dá uma última olhada para os galimimos. Vê crianças acariciando um deles. Inspirado, dá um grande grito e Zora sorri. Vemos agora Leclerc e Nina. Eles estão voltando pra costa após uma pescaria em alto mar. Porém, em tantos risos e felicidades, encontram algo estranho na água. De fundo, eles notam que algo não está certo. Nina pega um binóculo. Vê que tem algo grande nadando ao norte. É um mosasauro. Eles está saindo do Oceano Pacífico, ou não. Voltamos à equipe. Eles estão prestes a entrar no grande barco. Porém, Martin Krebs recebe uma ligação do próprio seu Parker Gasteton. E bem rápida, Parker é um homem de frases. Martin Krebs apenas escuta, pois sabe que ele não tem quase nada a dizer. Parker diz, não ouse perder o seu telefone. Ganhe a confiança de um mercenário ou mais. Após a coleta, mata todo mundo que estiver contra as nossas ideias. Tenha um bom dia. Martin diz que não precisa das dicas dele. Ele já ia improvisar. Parker diz que é assim que se fala. Se conseguirem executar a variante, Parker diz, você, meu filho Krebs, se tornará seu substituindo a mim. Krebs desliga desconfiado, vê se não ouviram a ligação. Após isso entra no barco. O primeiro espécime a ser capturado é o imperador dos oceanos, Mosasauro. Segundo Martin Krebs, a Parker Jennings com DPW implantaram um chip no espécime durante em 2025 para rastrear o animal e evitar incidentes. Zora pergunta como funciona esse chip. Martin responde que são os mesmos chips usados nos dinossauros do Vale da Biose. Funcionam quando o animal se aproxima de um certo perímetro. Se passar disso, automaticamente toma uma alta voltagem elétrica no crânio associado ao local e se afasta. Diz que a empresa era genial. Todos estranham isso, mas Bor muda de assunto. Diz que qualquer coisa. Eles têm uma arma com neurotoxinas potentes e que não tem medo de nenhuma baleia. O Henry Loomis não concorda. Diz que é um crime matar um animal que só tem um único exemplar na Terra. Diz que se ele quiser morrer, jogam ao mar de isca promosa que nem no Jurassic World. Aí o Loomis se levanta. Antes que comece uma confusão, Zora corta os dois e mandam se acalmarem. Martin dá um forte grito e mandam calar a boca. Pois estão vendo no radar que o animal está vindo do Oceano Pacífico Norte. Está se deslocando para uma praia em São Luís, no Brasil. Sage exclama se estão vindo direto para eles. Martin não descarta a possibilidade. O controle do chip também atraiu o indivíduo. Então Caius já diz que é bom eles se prepararem. À noite caem uns felizes, outros dormindo. Mas Zora está lá fora, admirando a lua e lembrando de sua mãe. Eu quero uma Zora mais doce e feminina. Achei ela muito, como posso dizer, feminista no filme. Muito marrenta. Eu não quero isso nessa versão. Voltamos pra Zora. Henry Loomis chega no local e pergunta se ela não vai dormir. Ela responde que não sabe. Ele diz que já vai indo. Ela manda esperar, dizendo que pode ficar se quiser. Eles conversam sobre o porquê de suas disposições. Ela fala de sua mãe e ele fala de querer ajudar a humanidade com seus conhecimentos e orgulhar Dr. Alan Grant. Veem que são certamente parecidos, até um momento que rola uma conexão e eles se aproximam mais, até que Martin chama eles para se retirarem. Não foram pagos para passear de barco. Sem graça se despedem e cada um vai para um canto. Amanhece, temos aquelas belas cenas que vocês já conhecem, só que a diferença é que é em alto mar. Vemos novamente todos os personagens da sala principal serenos e prontos para o dia. Vemos um Cleosteus vivo nadando em alto mar. É uma cena anônima e Sage, que está dormindo, mas Martin o acorda cantando Stand By bem alto kkk. Ele manda o rapaz se preparar e fala com todos que não vai ser fácil e não dá para brincar, até que de repente Duncan olha o radar e fala com Krebs. Ele está muito próximo da praia. Sage nota algo, não parece que está vindo para eles, mas para outra coisa. Zora pergunta se não seria um submarino ou uma baleia. Loomis diz, ou algo maior. Vamos à praia em São Luís, Maranhão, e um dia de sol e o local está relativamente cheio. Uma mulher que queria tirar uma foto mais radical decide ir além do perímetro recomendado. Só que alguns segundos depois que ela chega, um alarme ecoa, dizendo que há um alerta de animal pré-histórico altamente agressivo. É um megalodonte. Ele escapou de um santuário que estava cuidando dele para sua soltura. Curiosamente, o animal é veterano e veio de laboratórios clandestinos no início da era neo-jurássica. Como ele não está chipado, pode se aproximar da costa sem problemas. Então todos precisam sair da água. Mas essa mulher debocha da situação, dizendo que não tem medo de dinossauros. São tão inofensivos atualmente quanto qualquer bicho que existe hoje. Porém, antes de terminar a frase, algo pula a bocanha. Era Omega. Alguns banistas conseguem ver isso e apavorados a sirene toca mais alto ainda.
Nem todos conseguiram sair da água. Uma criança pequena se perdeu de seus pais e começa a tentar nadar para a costa. Corajosa não olha para trás. É que bom que não olhou, um gigante tubarão estava à sua espreita, só que antes que abocanhaste a criança olha para trás, lentamente ele vai em prol da criança, mas o mosasauro chegou na hora, salvando a criança e dá-lhe uma mordida em suas guelras. Isso o faz sangrar. É uma batalha, esses dois vão travar. A criança continua nadando, os dois atrás brigando. Voltamos à tripulação do navio. Eles chegaram na costa. Conseguem ver os dois brigando. Henry Loomis fica muito impressionado com o que vê. Grita. O Mosasaurus não estava nos procurando, estava caçando o Mega. O Mega invadiu seu território, por isso a agressividade. Zora pergunta de onde veio esse bicho. Martin Krebs diz que ele era bastante conhecido em um mercado clandestino no norte da África. Escapou e uma galera colocou ele num santuário para fazer soltura nesse ano. Mas pelo visto escapou. Zora pergunta se ele tá chipado. Krebs diz que não. Ela fica louca, dizendo que precisam correr para ver se não tem ninguém na água enquanto Duncan acelera. Vemos os dois pulando se destruindo nesse confronto. Mega morte a nadadeira de Mosa e arranca um pedaço. Mas antes de mais nada Mosa morde sua barbatana. O barco está se aproximando. Zora manda Loomis prender ela e manda Saige pegar o binóculo para ver se não tem ninguém na água juntamente a Nina. Martin grita para acelerar. Eles estão chegando perto dos animais. Por um triz, Mega perde a batalha por ser um macho não tão grande de 23 metros, enquanto o Mosa tinha 30. Apenas vai embora e não segue até a costa. Enquanto isso, o Mosa segue para outras direções e a tripulação o segue. Depois acontece praticamente o mesmo que acontece no filme. O Mosa os vê pula da água. Eles capturam o DNA. É literalmente igual, a diferença é o local, é o Mosasauro. Por fim vão embora com a amostra. Depois da cena, o Mosasauro se afasta um pouco. Vemos o Mega helicópteros estão seguindo estão prestes a chipá-lo com os chips da Parker Genix para ele não causar nenhum incidente em nenhum lugar do mundo. É uma cena breve. Vemos que é algo simples e indolor. O animal se afasta da costa brasileira. Após isso todos estão animados pela coleta do primeiro DNA. Vendo que não foi fácil, precisam se esforçar mais. E agora darão meia volta até a ilha sem Bert. Só que não contavam que o Mosasauro os segue. Caius diz que essa foi a coisa mais irada de sua vida inteira. Está ansioso para coletar os DNAs das outras criaturas. Portanto, Martin relembra que estão indo para uma ilha que 20 espécies sobreviveram sozinhas. Precisam ser cautelosos, pois o perigo está em qualquer tipo de ambiente. Após isso vemos Martin atendendo uma ligação do Sr. Parker. Ele pergunta se conseguiram a amostra ou se o animal morreu no incidente com o megalodonte. Krebs diz que tudo ocorreu bem. Parker manda Krebs selecionar os mais marrentos para largar o restante na ilha. Bob chega no local, estava fumando. Krebs desliga o telefone. Krebs oferece um pouco mais do que vai receber se Bob estiver junto com ele. Só não pode perguntar pra quê. Mas Bob aceita e pergunta por que recusaria. Com o tempo Krebs vai manipulando. Henry Loomis. Cara, não acredito que conseguimos. O DNA do grande Mosasaurus. Você quase morreu, mas não morreu. Foi fantástico, tudo graças a você. Zora, eu quebrei um galho, mas se você não me puxasse naquela hora nada disso teria dado certo. Mas obrigada. Henry Loomis, você carrega nossa tripulação nas costas. Zora, admiro muito sua competência. Zora fica um pouco sem graça. Zora, pausando, olhando em volta, mudando um pouco de assunto. Às vezes eu me pergunto o que ele realmente quer com tudo isso. Henry, como assim? Ele quem? Zora, baixando a voz. Krebs, talvez. Mas eu vi ele conversando com alguém no telefone ontem. Não parecia uma conversa muito normal. Henry Loomis, mas o que ouvi? Zora, falava sobre outras medidas, precauções, matar, que dinos vão matar. Henry Loomis, estranho, eles não querem apenas os maiores animais. Zora, quer saber quem ficará de precaução? Sou eu. Esse senhor trabalho não me parece tão promissor quanto se dizem. Eu não sei, mas vamos ficar observando. Ela se despede com boa noite, doutor. Sai do local. Henry com expressões serenas aparenta ter gostado da conversa. Enquanto isso Martin Krebs estava olhando a conversa da janela e no final apenas diz: bom, serão largados lá mesmo e ri. No dia seguinte vemos que o barco está se aproximando da ilha sem Bert, enquanto Leclerc está cantando junto com Nina, Duncan e os outros. Saige com um binóculo aprecia os pteranodontes que estão pescando em volta da ilha. Em meio de tanta felicidade Martin vai até Bob e dá a chave de uma caixa lotada de armas. Manda pegar umas 6 para eles caso tenha emergências. Vemos uma figura grande passando entre as águas. Duncan animado com a festança para um pouco e senta no sofá. Fala um pouco com Zora. Basicamente falam como estão com suas novas vidas. Duncan se casou e tem um garoto. Com a grana do Krebs poderia comprar uma casa na praia para sua família. Zora escuta isso e diz que terá dinheiro só para ela. O sorriso some do rosto e ela começa a ficar pensativa. Martin bem irritado com a baderna chega no local manda todos levantarem e apagarem o momento. A Zora já não gosta dessa afobação e pergunta o que tá acontecendo. O exército tá vindo atrás do barco. O que tá acontecendo? Ele finalmente responde: outro Mosasauro habita os mares do Caribe. Quero todos armados caso essa coisa apareça. Eles ficam malucos em saber que tem outro. Henry Loomis chega na hora animado que verá outro Mosasauro. São 2 Mosasauros. Martin diz que há um dimorfismo sexual. Seria um par no Jurassic World, mas a ideia foi abandonada. O animal também. Pteranodons passam e Saige continua observando. Até que uma figura pula da água se alimenta de um deles. Saige assustado vai até Krebs diz que o Mosasauro tá lá. Krebs manda o Duncan dar meia volta. Leclerc tá encarregado disso no momento. Vemos o animal cercando o barco seguindo até o litoral. Saige continua com seu binóculo ao saber que precisa estar atento a tudo. Até que ele vê velas. Se pergunta se são barcos. Henry Loomis passa perto. Ele pergunta a ele o que seria. Isso Loomis assustado diz que são spinossauros. Não sabia que nadavam em mar aberto.
Ele avisa pra todos, só que o Mosasauro está logo atrás deles. O resto é tudo pedra, ou seja, não tem para onde ir. Muito furioso, Magnus pega a arma de neurotoxina do Bob e começa a atirar em um deles que está se aproximando. Ele acerta um tiro justamente no líder. Henry Loomis diz que porra ele estaria fazendo. Magnus o empurra, ele se aproxima, só que outro pega ele por trás, mas o líder ressurge, o desmembra sem piedade, levando a cabeça a tronco semelhante ao buque do imundo perdido. Todos ficam horrorizados com a morte de Magnus e se encontram sem saída com o Mosasauro Espinossauro cercando o barco. Bob pega a metralhadora e atira em um deles. Quase pego pelo líder. Martin manda todos entrarem e fecharem as portas. Um dos Spinos entra no barco e tenta achá-los, até que o Mosasauro ressurge faz com que o Spino caia do barco e todo mundo se trema lá dentro. Duncan manda Leclerc acelerar para uma água rasa. Lá eles podem atracar em segurança. O Mosa pula de novo destrói a parte de cima com a mandíbula, impossibilitando a visão ampla do local deixando Nina especificamente sem função. Todos eles tentam bolar planos de atirar um flare para longe para distrair os animais. Martin sem pensar já pega o flare e atira. Isso afasta os Spinossauros, mas não o Mosasauro, que está atona para derrubar o barco. Em uma virada quase derruba. A sorte foi que tudo estava fechado. Duncan pede velocidade máxima. Saige olha pela janela. Vê que os Spinossauros estão voltando. Estão prestes a pegar a tripulação. Por sorte, eles já chegaram em água rasa. Zora diz que é bom se separar e se preparar caso alguma emergência ocorra. Daí temos aquela cena onde o Mosasauro ataca o barco, empurrando para a costa. Literalmente igual, porém Mosa destrói uma parte específica do barco que impede Nina de sair. Ela fica presa numa sala, junto a Krebs um telefone. Ela tenta chamar ajuda, mas vendo isso ele não diz nada e empurra a mulher contra a parede. Ela assustada grita a Leclerc os outros por ajuda e diz que o Martin é um louco. Martin dá um forte grito de cala a boca. Apenas a empurra do barco, semelhante a Teresa na versão original, só que aqui ele chuta as mãos dela. Diz que um dos inúteis já era. Sai do local fingindo estar preocupado com Nina. Fala com Henry Loomis se ele a viu. Loomis diz que não, que estão mais preocupados com Mosa. Mas Nina ainda está viva. Vendo isso Leclerc, que estava dentro da cabine de pilotagem, salta em sua direção. Martin vê isso já fica próximo a Bob. Enquanto isso Duncan conseguiu ir ao raso com o barco. Como no filme o barco não consegue atracar, bate nas rochas os deixando presos na ilha. Henry Loomis e Zora estão carregando umas bolsas grandes. Gritando para não pararem. Bob e os Krebs saem do barco com armamento pesado atiram no Spinossauro que estava próximo, afugentando o animal. Agora os personagens estão tentando processar o que aconteceu. Zora começa a interrogar Krebs do que está acontecendo. Porque eles não foram avisados que tinha 2 Mosasauros. Krebs então diz que o Mosa do parque é mais pacífico do que esse de Cenobert. Deveria ela agradecer pela missão ser mais tranquila. Ele também cita que a Parker Genix não sabia se o animal estava vivo, só ouviram rumores de sua presença perto de Barbados. Zora Bennett já chega. Martin, o que mais você está escondendo? Que diabos é essa ilha? Martin Krebs, isso não interessa agora. A missão é clara, amostras e evacuação. Sem desvios. Zora se aproxima, desafiadora. Você trouxe a gente para um inferno. Acabamos de ver um Mosasauro que nem devia existir. O que mais está aqui? Martin quer mesmo saber. Vai gritar para os Spinosaurídeos ouvirem. Vai chamar atenção. Ótimo plano. Zora, se você não falar, talvez eu faça isso. Vamos ver o que responde melhor. O seu ego ou o rugido de um predador faminto. Martin ri, irônico. Você é corajosa. Mas burra. Se aproxima lentamente. Se eu morrer, todos aqui morrem. Sou o único que conhece a ilha, os caminhos, os horários dos movimentos. Vocês estão vivos porque eu planejei isso. E mesmo assim, olha onde estamos. Zora cerra os punhos. Então fala. Martin, essa ilha foi o laboratório esquecido da Masami para o Jurassic World. Eles fizeram os primeiros testes aqui. A Indominus Rex não foi a primeira, nem a pior. Os rejeitos, os híbridos instáveis, os que nem tinham nome, foram deixados aqui, isolados, esquecidos. Eles não morreram. Zora respira fundo. Henry Loomis aproxima-se, cruzando os braços. É curioso mesmo, Nina desapareceu poucos minutos depois de ficar presa na cabine com você, Martin. Coincidência demais. Martin, você está me acusando? Sage, timidamente, mas sério, eu ouvi ela gritar. Mas, não parecia socorro. Parecia raiva. Xingamentos. Algo bem estranho. Todos olham para Sage. Caios, interrompendo, a verdade é que eles provavelmente já estão mortos. Leclerc sumiu sem deixar rastro. Bob, assinando para os drones e caixas de equipamento, os Quetzalcoatlus ainda estão sobrevoando o centro. Dá para pegá-los juntos com o Titanossauro no vale. As amostras estão lá. Temos uma janela curta antes que a ilha coma mais alguém. Zora vira-se bruscamente para eles. Vocês estão dizendo para deixar os 2 para trás? Bob, direto, estou dizendo para não desperdiçar a chance de salvar o resto de nós. Nem sabemos onde eles estão direito. Caios, com sorriso cínico, ou você quer ser a próxima? Zora, tensão. Henry Loomis encara Martin com desconfiança. Zora fecha os punhos. Zora, eles não devem estar tão longe. Henry Loomis, se descobrirmos que você sacrificou Nina por algum propósito idiota, você não vai sair vivo dessa ilha. Martin. Zora, decidida, eu vou atrás deles. Quem quiser ir comigo, vem. Quem quiser caçar amostras e fingir que isso é só uma missão científica, que reze para não ser o próximo a desaparecer. Como o senhor trabalho disse, os piores de todos estão aqui. Zora Bennett aponta para o rádio quebrado no chão. Se Nina ou Leclerc ainda estiverem vivos, vão estar em apuros. Podem ir na frente se quiserem. Sou um especialista de missão. Encontro vocês em qualquer idioma. Martin Krebs, impaciente, o contrato de vocês é claro. Vocês me protegem e ajudam a completar a coleta. Quem sair disso, sai da missão. Henry Loomis, cruzando os braços. Então arranca meu crachá. Eu vim aqui por ciência, não por omissão de cadáver.
Duncan, já vi esse tipo de liderança antes. Quando começa a cheirar a encobrimento, é porque já tem alguém enterrado. Caios ri, que dramático. A menina sumiu. Acontece. A selva engole rápido. Olha pra Martin, vamos perder tempo com sentimento agora. Bob, os titanossauros não vão ficar dando sopa. Se formos rápidos, coletamos até o pôr do sol e subimos com chamamos a Parker Genix ainda de noite. Zora, e o que diz sobre Nina? Você viu ela com seus próprios olhos sendo arrastada? Porque, até onde sei, você estava na cabine com ela, Martin. Martin olha fixamente para Zora, ela caiu. Eu não consegui fazer nada. Você quer ser a heroína da história? Vai lá. Mas se morrer, será em vão. Zora caminha até os suprimentos e começa a preparar a mochila. Seiji olha confuso, nervoso. Zora, Duncan, vocês vão mesmo se separar? O que vão fazer? Zora, fria, mas calma, procurar os restantes. Seiji hesita, olhando de um lado para o outro. Martin sussurra para Sage, particular, você quer crescer. Ficar ao lado dos bonzinhos não paga aluguel. Eu te coloco numa posição. Hoje. Mas fique comigo. Seiji engole seco, é diz pela minha família e fica com Martin. Grupo 1, missão principal, coleta. Martin Krebs, comando, Caius Bob Seiji, hesitante, mas convencido. Grupo 2, missão paralela, resgate. Zora Bennett, doutor em Hilomes Duncan, capitão experiente. Duncan pega seu rastreador e vê que Leclerc e Nina estão aparentemente vivos. Estão e quando bem perto dali Martin Krebs diz que vão acampar próximo a algumas ruínas que viram no mapa. Se não chegarem antes do anoitecer, podem ter certeza que já estão mortos. Todos concordam eles se separam finalmente. Vemos umas cenas paralelas de Celófises, pequenos dinossauros, tomando água e se afastando após em Hilomes. Zora é Duncan se aproximar em Duncan, sussurrando, nada desde as pegadas perto do rio. Se Nina e Leclerc passaram por aqui, limparam bem os rastros. Henry Lomes, ajoelhado, inspecionando uma folha mordida recente. Herbívoro. Maxilar pequeno. Alguma coisa passou por aqui há minutos. Zora, atenta, olhando entre os galhos, espera, ali. Entre as folhas, uma pequena cabeça triangular surge. Olhos brilhantes, expressivos. É um Aquilops, com escamas verde-oliva e manchas marrons. Ele observa o grupo em silêncio. Duncan parece um Microceratops. Henry, Aquilops, um dos menores ceratopsídeos já registrados, não sabia que Masrani planejava um desses problemas. Jurassic World. O Aquilops dá um passo tímido, farejando. Não parece agressivo. Zora se abaixa lentamente. Zora, com voz suave. Ei, tudo bem, não vamos machucar você. Ela estende a mão. O dinossaurinho se aproxima devagar, tocando levemente o dedo dela com o bico. Ele emite um som agudo e curioso, como um assobio vibrado. Duncan, ele confia em você. De repente, o Aquilops se assusta e corre para trás de uma raiz. Um segundo depois, ouve-se um rugido distante, abafado, mas claro. Henry, Carnotauro. A quilômetros, mas como ele sentiu isso antes da gente? Zora, olhando para o dinossaurinho, impressionada. Ele é um radar com pernas. O Aquilops reaparece e fica perto de Zora. Quase como se estivesse pedindo para acompanhá-los. Duncan vai levar um dinossauro de estimação agora. Zora sorri, com um toque melancólico. Dolores. Pausa. O nome da minha mãe. Ela também pressentia o perigo antes de todo mundo. Olha para o Aquilops e nunca abandonava ninguém. Enquanto isso vemos o segundo grupo, já eram quase 17 horas, o sol estava se pondo. Seiji, irritado, olhando para o lodo. Isso aqui tá começando a parecer castigo. Bob, rindo, acha que um dinossauro vai pular do brejo e te arrancar a perna. Martin Krebs, com um leve sorriso, se fosse para isso acontecer, já teria acontecido. Isso aqui é território de animais discretos, como eu. Bob se aproxima, curioso. Bob tá com esse jeito de quem guarda coisa boa. Vai dizer o que é? Martin para, se vira e observa os outros. Sage e Caius estão mais à frente. Fala em tom baixo para Bob. Martin, sabe o DNA que viemos buscar? O titanossauro, o Quetzalcoatlus? Não é só pra vacina. Já temos a cura da DX. Bob fica em silêncio por um segundo. Bob, surpreso, depois empolgado, espera, já tem a cura. Então por que ainda estamos aqui? Martin, baixinho, olhos fixos, porque eu quero mais do que a cura. Quero o próximo passo. Uma variante genética capaz de resistir a mutações futuras e talvez algo mais. Bob começa a rir, discreto. Bob, agora sim. Alguém com visão, tapinha no ombro de Martin, eu topo. Você me dá metade e eu faço vista grossa. Martin sorri pela primeira vez com sinceridade, lealdade verdadeira é rara hoje em dia. Seiji, interrompendo, ouvindo do lado. E ética então? Vocês estão brincando com DNA como se fossem dados em uma roleta. Martin se vira, tenso. Bob revira os olhos. Seiji, meu irmão morreu de DX. Eu entrei nessa missão achando que vocês estavam tentando salvar vidas. Não trazer mais desgraça. Martin, a doença não vai embora só porque você quer, garoto. Ela volta. Sempre volta. E a humanidade vai precisar de um escudo biológico. Dinossauros são parte disso agora, goste você ou não. Seiji, gritando, a coexistência só funciona com responsabilidade. Criar variantes vai reiniciar o ciclo de destruição. Um movimento na água. Borbulhas. Algo desliza sob a superfície. Caius, vocês ouviram isso? De repente, um diplocauro salta da água, quase atingindo Sage. Outros dois aparecem, grandes, molhados, com olhos achatados e corpos largos como salamandras jurássicas. Bob, ótimo. Enguias gigantes com cara de sapo. Seiji, eles não são agressivos, só se sentirem ameaçados. Os diplocauros começam a se aproximar, círculos na água ao redor do grupo. Um deles se agarra brevemente na perna de Caius, que berra. Caius, tentando se livrar, dá um tiro de metralhadora nele. Ele erra, mas afasta o bicho.
Martin, frio, enquanto se move lentamente para a margem, não faça movimentos bruscos. Eles só reagem à agitação. Bob começa a rir nervosamente, enquanto todos tentam sair do mangue lentamente, os anfíbios observando com olhos fixos. Sage, olhando de lado para Martin, você acha que pode controlar tudo, mas uma hora a natureza cobra. Viemos parar em um lugar que não é nosso, sobreviver vai ser difícil. Martin diz que estava brincando e começa a rir junto com Bob. Caius ele diz, quem é sã consciência faria isso? Sage fica receoso, aguarda a informação. Caius manda ele pensar na grana independente se for verdade ou não. Começa a escurecer. E as ruínas indígenas já surgem distantes, iluminadas pelos últimos brilhos do sol. Krebs já manda um rádio para dizer que chegaram. Eles têm 15 minutos para voltar. Ouvindo isso, Zora se preocupa um pouco. Mas a Dolores, que já estava na frente, começa a detectar predadores. Novamente, quando eles veem, lá estavam Nina e Leclerc fazendo uma fogueira na beira da praia. Eles se cumprimentam, se falam e vão embora de lá pouco tempo antes do sol se pôr. O vídeo tá ficando meio grande, então a coisa vai ficar mais resumida quando eu achar que for menos importante, tipo agora. Caminho de volta para as barracas. São quase 18 horas. Escureceu, a floresta está úmida e cheia de sons desconhecidos. Personagens: Zora, Duncan, Leclerc, Nina, Henry, Loomis e Dolores, o Aquilops, estão presentes e perguntando se estava tudo bem. Porém, eles não querem falar muito sobre Zora, olhando o GPS danificado, sem sinal. Ótimo. A trilha devia ser por aqui. Duncan, carregando uma lanterna fraca, não tem como a gente estar tão longe. A barraca devia estar a uns 100 metros. Só seguir o som do mar. Loomis, olhando para o céu. Essa neblina não é natural. Tem cheiro de ácido e podridão. Dolores começa a chiar nervoso. Se esconde atrás de Zora. Nina, parando de andar. Henry, Loomis, tudo bem? Um som seco. Passos pesados, lentos. Então, de dentro da floresta enevoada, surge uma sombra gigantesca negra com olhos e sangue. Algo se arrasta, e depois se ergue. O Diabolos Rex aparece, um monstro com 6 membros, 2 pernas, 2 braços enormes, e mais 2 membros extras e atrofiados saindo do seu peito, e a pele parece mal curada. Ele solta um rugido rouco, cheio de dor e raiva ao mesmo tempo. Leclerc, sussurrando, paralisado, vamos embora. Loomis, recua lentamente, isso nunca deveria ter existido. O Diabolos Rex dá um passo torto, os braços tocam o chão também, como se ele usasse todos os membros para se mover. Ele fareja o ar, e então vira a cabeça direto para eles. Zora, gritando, corre. Todos correm por entre árvores baixas e galhos cortantes. Dolores entra na mochila de Zora. O Diabolos Rex os persegue, derrubando árvores pequenas, rugindo com um som grave que faz o chão tremer. Duncan, olhando para a direita, ali. Uma entrada. Eles veem uma caverna semi-oculta por samambaias gigantes. Leclerc é o primeiro a entrar, puxando Nina. Zora arrasta Loomis. Duncan é o último e quase é agarrado por uma das patas do monstro, que tenta alcançá-los com uma das garras atrofiadas. Eles se jogam dentro da caverna. A criatura rosna do lado de fora, tentando enfiar a cabeça e os braços no buraco de pedra, mas é grande demais. O som que ele faz agora é um misto de frustração e desespero. Depois de alguns minutos, os passos se afastam. Silêncio. Apenas a respiração dos sobreviventes e o coração disparado. Zora, encostada na parede de pedra. Que merda era essa? Loomis, aquilo deve ser um dos experimentos. O rascunho, cruzamento de espécies. Eles largaram ele aqui para morrer. Duncan, encarando o escuro da caverna, e pelo visto, ele sobreviveu. A caverna tinha um outro lado, era só uma fenda praticamente. Eles saem de lá e conseguem ver algumas luzes. Era a barraca. Chegando lá, eles pegam seus colchões, já que não tem barraca suficiente para todos. Mas é claro, se cobrem com folhas para se camuflar no ambiente, enquanto lutadões voam à noite. Henry Loomis acha esse lugar muito estranho, é único. A mata ao redor ainda murmura com sons abafados de insetos e folhas balançando. Mutadões vão pelo céu. O grupo de Zora, Loomis, Duncan, Leclerc e Nina emerge da trilha, exaustos, sujos, ofegantes. Zora, olhando para o acampamento, eles dormiram. Leclerc, rindo baixo, incrédulo, achei que pelo menos teríamos uma recepção. Um café, talvez. Duncan, puxando a mochila do ombro, dane-se. Só quero deitar. Eles cruzam o acampamento em silêncio, passando pelas barracas improvisadas. Martin, Bob, Caius e Sage dormem espalhados, uns roncando levemente, outros deitados de lado com as armas. Loomis, baixo, tranquilo, você sabe que a gente devia ter morrido hoje, né? Zora, sorri de canto, várias vezes. Olha pra ele, mas aí eu olhei pro lado, e você tava lá. Pausa, achei que ia ter que carregar aquele teu corpo nerd até o acampamento. Loomis, brinca, nerd é quem sobrevive com estatísticas e raciocínio lógico. Ainda olhando o céu, mas, obrigada. Por não desistir. Zora, um olhar mais suave, não sei se sobreviveria sem alguém que me irrita tanto. Eles trocam um sorriso rápido, discreto, cúmplices. Há algo ali, mas não dito. Zora, deitando, olhando pro céu, boa noite, doutor. Loomis, fechando os olhos, boa noite. Minutos se passam. Todos dormem, ou fingem que dormem. O fogo baixo crepita, estalando devagar. Lá no fundo, um galho se parte. Um som abafado, grave, se aproxima. Passos pesados, mas lentos. Do meio da mata, surge a enorme silhueta de uma maiasaura adulta. Ela entra no acampamento com calma, 7 metros de comprimento, pescoço arqueado, olhos atentos. Seu focinho longo se inclina para o chão, farejando alguma coisa. A criatura caminha entre as barracas, passando por Sage, que vira de lado, ainda dormindo, cheira a mochila de Martin. Loomis abre os olhos, apenas os olhos. Vê a sombra enorme e não se move.
Zora também desperta, confusa. Seus olhos encontram os de Loomis, e ele apenas balança a cabeça. Não faça nada. A Maiasaura se detém diante da fogueira, olha as brasas, respira fundo e solta um som baixo, quase um suspiro gutural. Depois, como se decidisse que ali não havia ameaça, ela se vira e desaparece na mata, silenciosamente. Ninguém fala nada, só o som da floresta e um vento leve. Zora fecha os olhos devagar, com o rosto sereno. Corta para o amanhecer, a brisa da manhã sopra suavemente. O grupo caminha lentamente, o solo ainda úmido da noite. O céu ganha azul e a mata verde. À frente, uma manada de maiasauras pastam calmamente, fêmeas e machos grandes, com seus filhotes ao redor. Os personagens se aproximam com cautela, sem chamar atenção. Loomis, baixando o binóculo, são maiasauras vinhos na noite de ontem. Se forem surpreendidos, podem se descontrolar. Herbívoros em pânico são como tratores. Zora, olhando em volta, então vamos passar pelo lado, sem pressa. Silêncio. Todos seguem, tensos, contornando os animais. Martin, discretamente, ajeita a mochila e carrega um flare. Eles deixam os maiasauras para trás e se aproximam do Vale dos Titãs. A vegetação se abre. O chão treme com leves batidas. Os titanossauros ainda estão deitados, respirando fundo, seus corpos imensos se estendendo por dezenas de metros. De repente, um filhote se ergue. Uma fêmea adulta troca carícias gentilmente. O som grave e suave das criaturas ecoa pelo vale, como um coral pré-histórico. Zora, encantada. Meu Deus! Zora se aproxima lentamente do casal e atira ao dardo Zora. Sorrindo, temos o DNA. Enquanto isso, os outros apenas observam em silêncio. Os animais trocam carícias, encostam os pescoços, e um macho adulto solta um brado profundo e vibrante, respondido por outros. Loomis, voz embargada, isso é real. Todos olham para Loomis. Seus olhos estão marejados. Loomis continua, com honestidade, minha vida inteira foi dentro de um museu, ou trancado em alguma faculdade cinza, fria e sem alma. Mas aqui, agora, eu me sinto vivo. Zora, sorrindo para ele, tocando levemente seu braço, você merece isso. Merece muito mais. É isso que você sempre procurou, não é? Loomis olha para ela com gratidão, talvez, sim. O olhar entre os dois dura um segundo a mais do que o normal. Sutil. Verdadeiro. Leclerc abraça Nina. Juntos ficam maravilhados. Mais adiante, Martin Krebs se aproxima, observando os titãs ao longe. Eles já foram. Martin fala para dentro. Se tudo der certo, eu vou subir de cargo. Farei o melhor trabalho que uma empresa de farmácia pode propor. Os animais foram embora. É o que resta. Uma migração de Anurognattus. É uma vegetação vazia. É Diagloceratops ao fundo. Loomis se emociona, dizendo que gostaria de morar aqui. É agora. Eles precisam da última amostra do Quetzalcoatlus, praticamente dono dos céus. Os ventos uivam das montanhas. A subida foi difícil, mas o grupo alcança um platô de onde se vê um enorme ninho de Quetzalcoatlus mais abaixo, encravado entre rochas. Zora, Loomis e Leclerc estão presos a cordas, descendo por rapel. Nina, Duncan ficaram lá embaixo. Eles vão preparar um barco que leve pro centro da ilha, onde o helicóptero da Parker Genix vai os pegar. Sage, Bob e Kai os observam do alto, ajudando no armamento, claro, auxiliando na contenção das cordas. Krebs, mais afastado, caminha sozinho entre pedras. Foi pegar uma água. Zora, chegando ao ninho, temos ovos aqui. Loomis, pronto. Loomis, tirando o kit de coleta. Nunca pensei que minhas mãos tremeriam por estar tão perto de uma criatura extinta. Viva, eu sei, já presenciamos o auge da era neo-jurássica, mas esse lugar é mais selvagem, diferente. Me sinto há 100 milhões de anos atrás. Ele insere com delicadeza a agulha em um dos ovos. Um som baixo de pulsação ecoa na casca. Zora murmura, sorrindo, você merece isso. Ele ri. Eles se olham. O momento é real, íntimo. Ele diz que queria convidar Zora para, mas é interrompido. Momento quebrado por um grito de alerta. Bob, para Leclerc, que vigia os céus enquanto está pendurado, viu alguma coisa? Leclerc, negativo. Está tudo tranquilo, porém, espera. No céu, uma sombra passa. Leclerc grita. Leclerc, tem algo vindo. Zora grita lá de baixo. DM é coletado. Subindo. Sage começa a puxar a corda. Mas então, Krebs, afastado do grupo, observa curioso um bando de pequenas criaturas aladas, Anurognattus. Eles são do tamanho de morcegos, com olhos grandes e bocas dentadas. Um deles pousa no ombro de Krebs. Krebs ri, debochado. Ora, Ingen criou sapos alados, essa é boa, mais 3 pousam. Depois mais 10. Em segundos, ele está coberto por 13 deles. Krebs, ok, incomodado, tá bom, chega. Saiam daqui. Mas os bichos não saem. Eles começam a morder. Dezenas de dentadas. Pequenas, mas cortantes. Krebs, gritando, que saco. Ele se debate, escorrega, rola colina abaixo, chegando ao grupo cheio de cortes, rasgado, sangrando, bufando. Bob, espantado, caramba, chefe, que te atacou? Krebs, raivoso, rindo de nervoso, morcegos do inferno. Enquanto isso, Leclerc continua pendurado, de olho nos céus. De repente, um Quetzalcoatlus gigante aparece, planando a toda velocidade. Leclerc grita, cuidado pessoal, mas já era tarde. O animal entra no ninho, enfim lá dentro acontece o mesmo que no filme. A diferença vem agora. Leclerc, se segurando. Preciso de ajuda. Ir no chão. Sage, segura. As cordas puxam com força. Martin Krebs, mesmo próximo à alça de segurança de Leclerc, não se mexe. Leclerc, Martin. Rápido, dá apoio. Krebs, sem se mexer, sorrindo, irônico, ué, e não era você que adorava a altura? Leclerc, pânico nos olhos, não faz isso comigo, pode ficar com a grana, as pedras desmoronam. Leclerc cai no vazio, e o som de seu corpo, sendo pego por Quetzalcoatlus nos ares, choca todos. Cena, silêncio absoluto, todos congelam. Zora baixa a cabeça. Zora, baixa, você estava perto. Krebs, escovando a roupa, indiferente, acha que eu tive culpa. Foi um acidente.
Aliás, ninguém mandou confiar em corda fina. Seiji, rosnando, os olhos queimando. Você não moveu um dedo, Krebs, dando as costas. Sarcástico, tá, vocês não fizeram esse escândalo tanto pro Magnus, pelo menos conseguimos o DNA, certo? Ele sai andando. O grupo não responde. Mas algo muda nos olhares. A dúvida, o medo, o rancor se instalam de vez. Zora fica bem ciente do que estava acontecendo a partir de agora. Mas eles precisam descer, pra isso vão demorar um tempo. Enquanto isso, Henry Loomis caiu lá embaixo próximo a Nina e Duncan, que se assustam. Duncan, espantado. Henry. Meu Deus. Nina, vira-se rápido, com esperança. Henry. Ela corre até ele. Duncan logo a acompanha. Loomis, mancando, quase cai de joelhos, mas se segura em Nina, exausto. Há um momento de choque e emoção silenciosa entre os três. Loomis, tentando respirar, a montanha tentou me matar, mas acho que ainda não era a hora. Duncan, a gente pensou o pior. Você sumiu. Nina olha nos olhos dele, tremendo. Você viu o Leclerc cair. Loomis fecha os olhos. Silêncio. Loomis, sim. As mãos de Nina tremem. Ela se afasta, volta a se agachar perto do rio, completamente devastada. Lágrimas descem sem barulho. Duncan abaixa a cabeça. Loomis se senta na margem, pressionando o ombro machucado. Loomis Krebs estava lá, em cima da corda. Viu tudo. Não mexeu um músculo. Ele poderia ter jogado a corda. Qualquer coisa. Duncan murmura, ele deixou o Leclerc morrer. Loomis, não temos provas. Só nós três. Mas a intenção dele é clara. Nina, sem olhar, Leclerc era um idiota às vezes. Mas ele me salvou. Me escutou. Me protegeu. Pausa. E agora está morto. Por causa do Martin. Loomis engole a raiva. Duncan respira fundo, com os olhos fixos no chão. Loomis, precisamos ser cuidadosos. Não podemos confrontá-lo sem mais ninguém do nosso lado. Ele ainda tem Bob Caius. E armas. Duncan, então o que a gente faz? Loomis, a gente finge. Finge que não sabe. Que engolimos a mentira. E vigiamos ele. Tudo. Os passos, as conversas, ele vai escorregar. Nina, ele sempre escorrega. Ele é convencido demais para esconder tudo. Duncan, calmamente, não temos opção, só damos os Dimas, porém ameaçando de que sabemos a verdade. Loomis, então, a gente sobrevive. Sai dessa ilha. Mas sem ele, só com os Dimas. Nina enxuga o rosto, levantando-se com dificuldade. Ela encara Loomis. Nina, mas se ele tentar de novo, eu mesma acabo com ele. Loomis não responde, apenas acende. Loomis, pelos que morreram. Duncan, pelos que morreram. Nina, baixo, pelos os que morreram. Todos descem por rapel. Está tudo bem aparentemente. Eles conversam um pouco antes do barco. Ligar o motor. Bob pergunta sobre a Parker Jennings, provocando a fala pretensiosa de Martin Krebs. Bob limpa a arma enquanto observa Krebs, que está inquieto, mexendo no relógio. Bob, entediado, provocando. Krebs, me diz uma coisa. O que é que a Parker Jennings realmente quer com tudo isso? Você já tem muito reconhecimento global. Martin Krebs, sorrindo com orgulho, a Parker Jennings é a herdeira natural da nova era genética. Nós temos o que o mundo precisa, e vamos provar isso. Assim como a Biose teve seu momento em 2018, quando o mundo estava em colapso, agora é a nossa vez. Somos a Fênix. Loomis, olhar desconfiado. A Biose também dizia isso, antes de serem expostos por tráfico genético, gafanhotos alterados e mais um monte de crimes. Zora, cruzando os braços. Eu vi uma notícia meses atrás, falavam que a Parker Jennings estava tentando desenvolver uma nova variante da DX. Seria essa a resposta para sua pergunta? Bob Zora ri. Dr. Loomis, pensativo, em voz baixa, pessoas morrendo ao lado de Krebs, e ele sempre saindo ileso. Leclerc. Nina quase morreu. Ele escondeu o segundo Mosasauro no mar. Sempre calmo, sempre com um passo à frente. Krebs, acreditam mesmo em conspiração? Seiji, irrompendo, nervoso, chega. No pântano, ele disse que quer criar uma variante da doença DX. Algo mais forte. Disfarçam como pesquisa, mas é controle. Silêncio. Krebs se vira lentamente para Sage. O sorriso desaparece. Martin Krebs, sussurrando, garoto estúpido. Em segundos, Krebs agarra Seiji, puxando para perto, e aponta uma pistola para sua cabeça. Bob e Caius sacam as armas também. Caius, gritando, não aturem, que também não atríamos. Bob, avançando com rifle, ou a gente deixa vocês aqui mesmo. Zora, gritando, Martin, solta o garoto. Martin Krebs, olhos frios, sabe o que eu gosto em crianças? Zora, nada. Elas têm a mania irritante de contar verdades demais. A atenção explode. Krebs dá o sinal. Bob e Caius disparam tiros para o alto, forçando o recuo. Krebs empurra Seiji e corre com ele em direção ao bote. Caius cobre a retaguarda e Bolo segue. Duncan se abaixa. Martin Krebs, Seiji, como refém. Bob e Caius entram no bote elétrico. Com um motor silencioso, ele desliza pelo rio, desaparecendo atrás das folhagens, enquanto os demais tentam alcançá-los. Nina, gritando, desesperada, não voltem, desgraçados, eu sabia. Zora, correndo pela margem, eles são mais rápidos. A corrente vai levar o bote, não vamos alcançar. Dr. Loomis, ofegante, maldito seja, ele levou tudo, o garoto, o bote, é algumas armas. Alguns minutos depois, o grupo se reagrupa na margem. Nina bate no tronco de árvore. Duncan respira fundo, tentando pensar. Loomis esfrega o rosto, tentando manter a calma. Zora, olhando o rio, eles têm as amostras, Seiji como refém. Mas a gente tem conhecimento. O que a Parker Jennings quer esconder, nós vamos expor. Dr. Loomis, sério, se a gente conseguir pegar de volta aquelas amostras, obrigamos a Parker Jennings a fazer a cura. Ou a gente mostra ao mundo o que estão fazendo. Zora acha melhor. Duncan, suspirando, então traçamos um plano. Encontrar o L ponto seguro, reunir nossas provas. E antes que eles escapem da ilha, sozinhos, a gente vira o jogo, eleva Krebs para a polícia no continente. Com tudo organizado, eles precisam seguir a margem para chegar ao L ponto. O bote elétrico corta as águas tranquilas. Caius pilota. Seiji está ao lado de Krebs, que está o abraçando e ferido, de olhos baixos.
Bob está zombando da situação e rindo, mexendo no rádio danificado. Krebs, olhando de canto para Sage, sabe, garoto, você fala mais do que devia. Sage, encarando, e você vive mais do que devia. Krebs, rindo brevemente, cuidado com esse tom. Eu não teria problema algum em dar o mesmo fim para você que dei a Leclerc. E seria bem mais rápido, posso te afogar, te esfaquear atraindo predadores. Sage olha Krebs bem torto. Eles passam por uma população de musauros, mas um deles é diferente. Krebs fala que é um híbrido, analisam as características e o chamam de Mulops. Deve ter escapado é vivido com os musauros por se parecerem demais. De repente, um som de respiração pesada se aproxima da margem. Um vulto gigantesco se move mas não é visto, só vemos os musauros indo embora. Lentamente na água ao lado, é o Tyrannosaurus Rex. O bote começa a balançar. Caios, assustado, atrás da gente. O T-Rex se aproxima do bote, sem rugir, apenas observando. Ele morde e esmaga a antena do rádio, um estalho alto. Então, com uma leve batida de cabeça, vira o bote, jogando água sobre todos. Sage, gritando, vamos pular. O bote flutua de lado por segundos, até o T-Rex empurrá-lo novamente, como se estivesse apenas testando. Ele então se afasta para a mata. Caios pisa no acelerador e eles somem na curva do rio. O outro grupo caminha em silêncio, tensos após perderem o rastro do bote. Ramas se quebram sob seus pés. Zora, olhando em volta, tá anoitecendo. Quanto tempo irá demorar? Nina, eu tô com o mapa e estamos relativamente perto. Um barulho leve na mata chama a atenção. Todos se viram, e ali está Dolores, o pequeno Aquilops, procurando Zora. Duncan, baixando a arma, aliviado, olha só quem voltou, Dr. Loomis, aliviado, ela nos seguiu. Está com a gente desde o início. Zora, sorrindo levemente, ela sabe que é mais seguro conosco. O animalzinho pula em Zora bem meiga, ela pega sua filha e coloca na mochila novamente. Agora passam por uma clareira adiante na floresta. Céu ainda claro mas quase noite. Dolores para de andar. O rugido abafado ecoa ao longe. Ao se aproximarem da clareira, os personagens avistam um grupo de Diagloceratops. 2 machos brigam, chifres se cruzando, tentando impressionar uma fêmea. Uma poeira fina sobe. Nina, sussurrando, eles são lindos e perigosos. Henry Loomis dá um passo à frente, encantado, se aproximando demais de um dos machos feridos. Zora, alarmada, Loomis, não, você tá entrando no raio de ataque. Tarde demais. O Diagloceratops percebe e solta um rugido gutural. Ele avança em direção a Loomis, que rapidamente se joga atrás de um tronco caído. O animal procura por ele. Loomis engatinha, entra no buraco de árvore e se cobre com lama grossa e fezes de dinossauro ao lado. Loomis, reprimindo o nojo em silêncio, isso nunca vai sair da roupa. O Diagloceratops fareja, Rosa, mas se afasta ao ouvir outro chamado da manada. O grupo se reúne quando o animal desaparece. Duncan, isso foi apertado. Zora, evitando respirar pelo nariz, você tá vivo. E fedido. Os animais estavam de passagem e logo vão embora enquanto continuam a jornada, a luz vai sumindo. O ambiente começa a mudar, a floresta parece mais fechada e Dolores, pela primeira vez, parece inquieta. Loomis, olhando para o céu, a noite tá chegando, rápido demais. Nina, eu tô com um pressentimento estranho. A câmera se afasta levemente, e ali, entre as sombras, 3 pares de olhos finos e amarelos observam. Velociraptores se movem em silêncio entre as folhas, acompanhando o grupo. Então eles chegam a um posto de gasolina abandonado, coberto por folhagens. Lonas rasgadas balançam ao vento. O letreiro caído no chão ainda exibe as letras de Nogas. A noite já caiu. Zora, Duncan, Loomis e Nina Dolores se aproximam com cautela. Dolores caminha perto, ainda inquieta. O grupo examina o posto, uma velha estrutura com um container de metal aberto e uma cabine de comunicação quebrada. Duncan, aliviado, ao menos aqui dá pra descansar um pouco. Loomis, olhando para as sombras, descansar sim. Relaxar, não. O campo de caça do ecossistema dessa ilha é principalmente à noite. Nina, cansada, a gente tá em rota para o helicóptero. Se aqueles 3 ainda estiverem vivos, vão ter que passar por aqui. Zora, ou a gente espera, ou chama atenção com algum sinal. Duncan, eles têm as amostras. A gente tem plano, mas sem eles, sem as amostras, não temos nada. Loomis, podemos entrar na loja, veja, está aberta e assim esperar a chegada deles. Mas se for emboscada, estamos com as costas nuas. Zora, temos algumas armas da Pro gasto de repente, passos apressados na vegetação. Zora aponta a arma. Todos ficam em silêncio. Voz de Krebs, fora da tela, estamos com armamento melhor, não se esqueçam. Do mato surgem Krebs, Caios, Bob e Sage, este ainda ao lado de Krebs. Krebs ergue as mãos com cinismo. Bob parece tenso e Sage claramente machucado. Zora, raivosa, vocês são uns desgraçados, tinha que apodrecer na ilha. Krebs, abrindo os braços, teatral, e eu achando que vocês estariam mortos. Incrível que sobreviveram, de verdade, embora estejam meio machucados e fedendo. Nina, olhando para Sage, empurra Krebs e manda Sage ficar atrás dela. Caios, dando um passo à frente, ele tá vivo, não tá? Agradeçam. Sage e eles querem levar tudo, Zora. E não vão parar. Loomis chega de jogos, Krebs. Quantas pessoas mais vão morrer? Krebs, olhando ao redor, rindo, sabem o que é mais trágico nisso tudo? A Parker Genix é a única solução real. Vocês querem destruir a única chance da humanidade sobreviver ao que vem por aí. Relaxa, só vamos fazer uma variante, mas vamos vender também a cura. Zora, você chama isso de salvação? Chantagear o mundo com uma variante genética nova? Krebs, você devia agradecer por ainda respirar, garoto. Sage encara Krebs, e nesse momento, um barulho seco no mato. Um dos antigos tambores de óleo cai sozinho. Todos congelam. Duncan, olhando em volta do alto da bomba de gasolina, 2 olhos amarelos brilham. Um Velociraptor. Depois outro surge pela lateral do estacionamento. Mais um na escada. 4 ao todo.
cercando todos em silêncio. Loomis, baixo, eles estão nos cercando. Nina e esperaram o momento certo. Eles sabiam. As luzes do posto, mesmo sem energia, acendem e tocam stand-by. Depois começa a tocar de novo de trás para frente, grunhidos baixos dos raptores se aproximando. Dolores, em silêncio absoluto, é pega por Zora e é colocada na mochila. Zora, olhando ao redor, suando, porque sempre tem que ser raptores. Krebs prepara a arma. O grupo acaba de ser cercado por 4 velociraptores. No caos, os personagens se separam instintivamente. Martin Krebs agarra Caius e empurra-o com força ao chão, jogando-o direto na frente dos raptores, como uma oferenda viva. Martin Krebs, frio, vai distrair eles um pouco. Caius grita, desesperado, tentando se levantar, mas os raptores o cercam. Ele é silenciado brutalmente. Enquanto os dinossauros se alimentam, Martin corre, sem olhar para trás, e se esconde embaixo de um carro destruído enquanto Loomis e Zora Nina Duncan pegam caminhos diferentes. Corte para Bob e Sage, que correm até a lojinha do posto. Eles entram aos tropeços, chutando a porta para fechar. Lá dentro, a escuridão é cortada apenas por algumas lâmpadas piscando. Se escondem entre prateleiras derrubadas e vidro quebrado. O raptor invade o local. Ele anda lentamente, farejando o ambiente, com um olhar inteligente e predador. Cada passo faz o chão ranger. Sage segura um pedaço de ferro enferrujado, tentando controlar a respiração. Bob treme, suando frio. Bob, sussurrando, fica atrás de mim. Se ele pular, acerta com isso. O raptor para, vira a cabeça. Ele fareja, levanta o focinho. Parece que vai rugir, está prestes a encontrá-los. Um clarão vermelho invade o ambiente. Um flare quebra o vidro e cai no chão, iluminando a loja com luz pulsante. O raptor se vira imediatamente, distraído pela luz vibrante. Ele avança quebrando tudo, fascinado pelo movimento. Corte para Martin Krebs, deitado sob o carro. Ele observa com olhos frios. A fumaça da destruição se ergue ao redor. Ele ajeita a mochila, observa os sons da criatura na loja e fala com um vilão confiante. Martin Krebs, Dominator nasceu da Parker Genix. Vocês vão ver o que é um inferno na Terra. A Biose vai ser honrada. E o nome do irmão do meu chefe vai ecoar no topo do mundo. Ele se levanta, caminha até um jipe abandonado, entra, liga o motor e sai com os faróis apagados pela estrada sombria. De volta à loja, o raptor se vira de repente. O flare perdeu o efeito. Ele fareja novamente e acha Sage e Bob. Com um grito, Bob empurra uma estante, bloqueando momentaneamente o caminho. Eles correm, tentando sair da loja, mas o raptor pula por cima da estante. Antes que ele alcance os dois, o Mutadon pousa do alto entre os prédios em ruínas, enorme, alado, predador puro. Ele encara o raptor e ruge com ferocidade. O raptor tenta atacar, mas o Mutadon é mais rápido. O agarra com as garras dianteiras e o dilacera com uma mordida seca. Os outros 2 raptores, do lado de fora, recuam amedrontados, desaparecendo na escuridão. Sage e Bob voltam correndo para o interior da loja, atônitos, sem fôlego. Bob, sem ar, a gente tá vivo. Sage, sério, por enquanto. Enquanto isso, Henry, Loomis e Nina sobem uma estrutura metálica alta, um ponto de extração antigo. Lá do alto, avistam um helicóptero da Parker Genix se aproximando no céu noturno. Loomis, seguro, e agora? Vamos sair dessa ilha. O helicóptero se aproxima, mas 2 mutadons surgem no céu, voando como demônios. De repente, o rugido agudo, diferente de todos os outros, ecoa pela noite. Loomis, assustado, é a frequência alfa. Ninok. Os mutadons reagem como se obedecessem a um comando. Eles atacam o helicóptero. O piloto tenta se defender, mas é morto. As hélices se partem. O helicóptero gira e explode ao cair. Nina, gritando, que merda é agora? Loomis, grave, não sei se gente voltar, os raptores nos esperam. Mas tem um carro lá, Nina, é nossa única chance. Enquanto o caos acontece, Zora está longe com Duncan. Tentaram despistar raptores. Eles exploram um antigo laboratório da ilha. Lâmpadas piscando. Gaiolas abertas. Armários com etiquetas rasgadas. Ela encontra um painel com dados de testes secretos. Um nome salta aos olhos. Diabolus Rex Projeto Cerberus Contenção. Falha, ela ouve um barulho atrás de si. O Diabolus Rex aparece pela janela, imenso, deformado, com seus 6 membros e olhos vazios. Ele arrebenta a parede e entra. Ambos correm desesperadas pelos corredores. O monstro a persegue, derrubando tudo. Eles conseguem escapar por uma saída lateral, mas o Diabolus agora a segue e segue em direção ao posto de gasolina. Zora retorna correndo ao posto, encontra Duncan, Nina, Sage, Bob e Dolores. Todos se reagrupam. Ela mal consegue respirar. Zora, eletrizada, ele tá vindo. Aquele monstro, ele não é um dinossauro. Ele me seguiu. Ele vai vir pra cá. Duncan, processando, se for o que eu tô pensando, então estamos mortos. Já lá Nina e Loomis perguntam onde está o maldito Krebs. Bob e Sage respondem que ele fugiu com os dinas. Eles entram em um galpão antigo atrás do posto. Duncan pega um mapa rasgado de emergência. Duncan, a ilha passou por uma evacuação em 2010. Se a estrutura das docas ainda existir, pode ter um barco lá. Loomis é nossa última chance. O grupo, Zora, Duncan, Sage, Bob, Nina e Dolores, corre pela floresta densa em direção às docas. No fundo, o rugido do Diabolus Rex os persegue, como uma sombra crescente, e os mutadons retornam. Corte para Martin Krebs, dirigindo seu carro em alta velocidade pela estrada velha da ilha. De repente, 2 Nasotoceratops bloqueiam o caminho. Um dos dinossauros para bem no meio da estrada, balançando a cabeça, como se estivesse bêbado. Krebs dá um tiro no animal que faz ele se assustar em claro, um pedestre bêbado. Faltava isso. Ele dá a volta por um desvio lateral e continua até as docas. O grupo de sobreviventes finalmente chega às docas, uma estrutura velha, coberta de musgo e ferrugem, mas ainda de pé. Lá está um barco de evacuação antigo, com painéis solares e motor elétrico. Bob, de olho no barco, até que está bom, será que tem combustível suficiente? Todos começam a preparar o barco. Dolores Rosa, olhando para trás. Um barulho pesado se aproxima. Árvores quebrando. Zora, gritando, ele tá vindo. O Diabolus Rex aparece próximo ao portão. Seus olhos brilham. A noite cai de vez.
Enquanto Bob, Sage, Zora, Duncan, Dolores, Holmes e Nina chegam às docas enferrujadas e esquecidas. Ao longe, o barco aguarda, silencioso, sua única saída daquela ilha maldita. Mutadon sobrevoa os céus, dando voltas lentas acima deles, como abutres com asas de couro. Suas sombras se projetam longas sobre o pier rachado e os containers tombados. Zora examina o céu, cautelosa. Lomes está exausto, Zora, aliviada, mas tensa. Ainda temos uma chance. Bob, olhando para cima. Eles estão sinalizando alguma coisa, Sage. Ou alguém. Ronco de motor ao longe. Pneus derrapam. Um jipe rompe pelo acesso lateral da doca, saltando entre detritos. Martin Krebs salta de dentro com os olhos em brasa. Está sujo, ferido, tremendo de raiva. Carrega sua metralhadora no ombro e segura com força a maleta dos Dinás. Martin Krebs sai da frente, gritando: ninguém vai tirar isso de mim. Sou a Fênix. Puxa a metralhadora, vou ligar o barco. Zora, Bob e Sage imediatamente levantam suas armas. Duncan protege Nina e Lomes, formando uma barreira. A tensão é de guerra. Zora, larga essa maleta, Krebs. Martin, ela vale mais do que qualquer um de vocês. Ele gira a alça da metralhadora, não me façam repetir. O rugido monstruoso ecoa. O chão treme. O Diabolos Rex surge entre dois containers, seus 6 membros, deformados arrastando o corpo colosso. Seu olhar vai direto para Martin. Krebs, engasgado. Não, você de novo, não. O grupo se espalha em pânico. Zora e os outros correm para a lateral da doca. Martin mira no monstro e abre fogo com a metralhadora, rajadas rasgando o ar. Ele atira sem parar, mas os tiros ricocheteiam na couraça espessa do Diabolos, porém o provocam. Krebs, desesperado. Morre. Morre, maldito. Diabolos dá um tapão em Krebs. Bob, vendo a brecha, corre e arranca a maleta das mãos de Krebs. Bob, isso não vai sair dessa ilha com você. Martin, enfurecido, tenta atirar em Bob, mas sua arma emperra. O Diabolos Rex avança. Com uma das patas superiores, agarra Krebs pelo peito e o ergue como se fosse um rato. Martin Krebs, gritando. Renascerá. Crack. O Diabolos espreme com força, ossos estalam, gritos abafados. Em seguida, ele o atira no chão e pisa em cima repetidamente. O corpo se deforma grotescamente. Ainda vivo, Martin tenta engatinhar, arrastando-se com o que resta dos braços, murmurando algo sobre que isso não acabará nele. A Parker Genix tem outros representantes. O Diabolos abaixa a cabeça e o engole em silêncio. Só o som do vento. O grupo observa horrorizado. Bob, com a maleta nas mãos, respira fundo. Duncan, olhem, da névoa do mar, 4 espinossauros surgem, um após o outro, se aproximando das docas. Seus passos são pesados, coordenados, olhos fixos no barco. Nina, sussurrando. Estamos cercados, Zora. Eles estão entre a gente e o barco. Lomes. Se não passarmos agora, não passamos nunca. Um dos espinossauros ruge e ataca. Diabolos o agarra pelo pescoço e o joga contra os guindastes, quebrando estruturas e ossos. Outro tenta morder. Diabolos o bloqueia com um dos braços, levanta o animal inteiro e o arremessa no mar. Um impacto seguido de ondas violentas. Mutadons mergulham do céu em ataque coordenado com Diabolos Rex, bicando olhos, abrindo cortes com as garras. Mas um dos espinossauros reage com brutalidade. Abocanha um Mutadon, sacode com violência e arremessa seu corpo morto contra Diabolos. Enquanto isso, os protagonistas tentam se proteger. Um estrondo surdo. Um Mutadon abatido. O caos reina. Os monstros se diladiam. As docas se transformam num campo de guerra pré-histórico. Zora, gritando. Agora. Vamos. As docas tremem. A briga entre monstros ecoa por toda a ilha. Bob, ofegante, devolve a maleta com os Dinás das mãos de Sage e o encara em silêncio. Sage, surpreso, você fez a coisa certa, chefe. Zora, com pesar. Bob, obrigada. Bob, sorrindo de lado. Me perdi por dinheiro nessa ilha. Não é nem mínimo que possam fazer. Fugido atrás. Um dos dinossauros, o mais agressivo, avança e encurrala os protagonistas contra os galpões velhos das docas. Ele ruge, saliva escorrendo, pronto para atacar. Bob, corram. Isso aqui eu resolvo. Antes que alguém reaja, Bob corre na direção da criatura, gritando, disparando sua última munição. Antes que o espinossauro o pegue, Bob é salvo por Zora. Zora, em choque. Te peguei, Bob sorri, mas a investida distraía a fera tempo suficiente para o grupo escapar por uma lateral. O Diabolos Rex, com olhos pulsando raiva, enfrenta 3 espinossauros restantes. Ele salta sobre 2 de uma vez, usando seus 6 membros para dominá-los. Em segundos, um dos espinossauros tem o crânio esmagado. Outro é erguido e lançado contra uma pilha de embarcações. Ele não se levanta mais, por enquanto. O terceiro, ferido, tenta recuar, mas Diabolos se aproxima lentamente, pronto para acabar com tudo. Então, o rugido avassalador rompe o ar. O T-Rex surge das árvores, coberto de lama e cicatrizes, os olhos fixos no monstro híbrido. Diabolos Rex e T-Rex se encaram, circulando como titãs antigos. De repente, o espinossauro ferido se arrasta e rosa, ao lado do T-Rex. Por instinto ou inteligência, os 2 predadores parecem entender que o verdadeiro inimigo é o Diabolos. Todos já estão no barco e a batalha começa. É brutal, mas não cega. O T-Rex ataca pelas laterais, o espinossauro distrai com mordidas e garras no flanco, enquanto o Diabolos tenta esmagá-los com seus múltiplos membros. Mutadons, feridos e confusos com a mudança de poder, fogem voando para o interior da ilha, abandonando o comandante. Diabolos chama a frequência alfa, mas os animais não obedecem. É isso distrai Diabolos, que é derrubado pelo T-Rex. Nos confrontos finais, o T-Rex percebe algo. Uma área pulsante na cabeça do Diabolos, um tumor exposto entre o crânio. O espinossauro arranca um de seus pequenos braços. T-Rex se ergue e crava os dentes exatamente no tumor. Estouro visceral. O Diabolos Rex treme todo, contorce os membros, enquanto o espinossauro sobe em cima de Diabolos, solta um último rugido e desaba. Morto. De vez. T-Rex e espinossauro se encaram. Não atacam. Apenas rosnam em respeito mútuo. Depois, vão embora por caminhos diferentes. 2 reis, unidos pela sobrevivência. Vemos o outro espinossauro se levantando após isso, trocam carícias. O Duncan pilota, sério, mas aliviado. Sage observa o horizonte, mãos apertadas nos joelhos.
Nina está em silêncio, olhando o mar. Bob não se importa tanto com dinheiro agora. Zora e Loomis se afastam um pouco, indo para a lateral do barco. Zora, sorrindo, sabe, não achei que sairíamos vivos. Loomis, nem eu. Mas você foi incrível, Zora. Zora, você também. Corajoso, meio maluco, cientificamente teimoso. Loomis, qualquer cientista de verdade é. Eles riem levemente. Uma pausa confortável entre os dois. Zora, valeu a pena? Loomis, a missão? Se os dados estiverem intactos, sim. Mas só valeu mesmo por estar com você no final. Zora o encara por um momento. Depois, o beija. É um beijo calmo, carregado de alívio, adrenalina e algo que pode virar amor. Eles se separam lentamente. O mar se estende ao redor. A ilha se apaga atrás deles. O barco chega. Zora, Duncan, Loomis, Nina e Sage pisam no continente. Estão sujos, cansados, mas vivos. Funcionários da Parker Genix, com trajes especiais, os recebem. Zora, firme, quero ver o Parker Gasteton. Agora. Eu sei demais para vocês esconderem pouco. Um dos agentes hesita. Depois, cede. Parker Gasteton, de terno cinza, encara o grupo com expressão gélida. Ao fundo, cientistas guardam a maleta. Zora, encarando, não quero um centavo. Mas quero uma cura. A mais acessível que vocês puderem criar. Gasteton, isso não é tão simples assim. Zora, não é. Então está pronto para perder o que sobrou da sua reputação. Porque se essa história vazar, você não vai ter nem o brilho pálido do seu irmão. Gasteton engole seco. Raivoso, mas sem escolha. Gasteton, para os cientistas, guardem os demais. Chamem o grupo de segurança Delta. Agora. Meses depois, Central Park, Nova York, tarde ensolarada. Zora e Henry Loomis fazem um piquenique tranquilo. Estão mais leves, serenos. Riem de coisas bobas. Loomis, você lembra do Diablo Nose? Aquele tumor parecia uma crista de Parasaurolophus mal feita. Zora, rindo, um erro de laboratório com complexo de Deus. Loomis, e você, com complexo de heroína. Zora, fingindo orgulho, salvei o mundo. Henry. Ao fundo, a pequena Dolores, o Aquilops, em traje com o esquilo. Crianças assistem encantadas. Loomis, olhando para Zora, talvez este mundo esteja mesmo pronto para eles. Zora, e para nós também. Eles se encaram com carinho, mãos se tocam. Tela da TV, logotipo Notícias J3. O repórter Johnson Jobs, o mesmo do início, retorna sorridente. Johnson Jobs, TV, boa noite. Em uma reviravolta histórica, a Parker Genix anunciou a cura definitiva da síndrome priônica DX. O mais impressionante, ela está mais acessível do que nunca. Imagens de arquivo mostram laboratórios, seringas, famílias comemorando. Johnson Jobs continua. A empresa agora será supervisionada por um comitê internacional. Nada mais de segredos. Nenhuma chance para novos escândalos, mesmo que ninguém saiba ao certo o que aconteceu na ilha Silbert. Um apatossauro enorme e impacífico arando um campo como um trator orgânico. Parasaurolophus em pistas de corrida, com pessoas torcendo. Alossauros e carnotauros com chips no pescoço convivendo, porém com controle maior. Monitores mostrando batimentos e localização em tempo real. 0 incidentes nos últimos 90 dias. Johnson Jobs, o mundo renasceu. E talvez o destino da humanidade e dos dinossauros seja caminhar juntos agora. A ilha selvagem ainda existe, viva. 2 mosasauros nadam lado a lado no mar cristalino, trocando carícias aquáticas. Um é macho, o outro fêmea. Manadas de titanossauros marcham ao longe. Filhotes de Quetzalcoatlus rompem seus ovos entre as pedras, abrindo as asas pela primeira vez. Câmera sobe para o céu. O maior Quetzalcoatlus, agora adulto, abre as asas no topo de um penhasco. Ele ruge. Um chamado ancestral. O eco ressoa entre as árvores. Créditos sobem ao som de uma trilha inspiradora.